equipes estão enfrentando e estão atravessando. Quer dizer, as quedas no segundo tempo, em geral, elas acontecem com todo mundo. A gente já vê o Flamengo e o Palmeiras, como anunciado pelos seus treinadores, trocando praticamente todo mundo. O Palmeiras manteve 3 titulares, mas vale lembrar, né? Quer dizer, manteve 3 titulares, mas o Dudu saiu no intervalo, um dos titulares mantidos já sai no intervalo, então o Scarpa já tinha saído no jogo, no primeiro jogo, então o Palmeiras já dosando desde já, o Flamengo dosando desde já. Então eu acho que assim, é normal que a gente veja os times encontrando dificuldades pelo aspecto físico e também pelo aspecto de entrosamento, coisa que, nesse sentido, o Palmeiras é aquele que menos sofre, né? Porque, tudo bem, a gente teve as estreias, então a gente olha para o time titular do Palmeiras hoje e o Zé Rafael era o único cara estreando. Depois, no segundo tempo, estreou o Carlos Eduardo. Me parece que o Scarpa vai ser jogador essencial para o Filipão pela qualidade que ele tem nas bolas cruzadas, né? A gente sabe que o Filipão gosta muito desse tipo de jogo, que o Filipão aprecia demais a escalação do time com um centroavante dentro da área, com um cara fixo ali dentro. Hoje foi o Daverson, no primeiro jogo foi o Borja, mas já ficou claro no primeiro jogo e hoje mais ainda a qualidade que o Scarpa tem nessas bolas alçadas na área, né? Tanto que ele é o cara que começa em tese jogando centralizado e o tempo todo estava ali trocando de posição com os homens de lado, com o Dudu, com o Zé Rafael e cruzando com uma perfeição que acho que para o Filipão é a coisa que ele mais ama, né? Se a gente lembrar dos times históricos do Filipão, com o Grêmio, com o Palmeiras, do Arce, por exemplo, acho que o Scarpa tem uma capacidade que provavelmente vai colocá-lo como uma peça fundamental dessa equipe, até porque hoje o William não está à disposição. Acho que os caras de velocidade vão acabar sendo alternativas. É um palpite apenas, porque a gente sabe que do outro lado o Dudu fica claro indiscutível. O potencial que o time tem. Né? Fica claríssimo que esse time, na hora que tiver em regime físico, vai estar num patamar acima dos outros. Né? Porque ainda está, evidentemente, em desvantagem em relação ao Botinha, por exemplo. Sim. O que acho que tem a sinalização é que cada treinador tem uma estratégia para esse início de temporada, né? Digamos que as do Flamengo e do Palmeiras se assemelham nesse início, aliás, foram declaradas antes de começar os campeonatos. Então, como disse o Jean, o Corinthians tem uma estratégia diferente, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, em termos de segunda partida, o São Paulo vai ter uma estratégia diferente na quinta-feira, o Santos idem. Agora, no Palmeiras, aí voltando um pouco em relação ao Scarpa, ele começou as 2 partidas, né? Assim como o Dudu. E acho que o Scarpa, por tudo que o envolveu e pela qualidade que ele tem, ele é muito bom na bola parada, mas ele é muito além da bola parada. Ele tem mobilidade, movimentação, ele arma, ele chega. E só para deixar claro, Nada, não estou nem falando da bola parada apenas. Sim. Eu estou falando das bolas cruzadas. Cruzamento com bola em movimento. Isso, que não é o chuveirinho. Certo, né? É aquele cruzamento, é um passe pelo alto com uma precisão muito grande. Ele fazia isso, mesmo com a bola em movimento, você tem razão, muito bem para o Henrique Dourado, na época do Fluminense. O Henrique Dourado cansou de fazer gols com bolas passadas pelo Scarpa, não propriamente cruzadas. Mas eu acho que ele é o primeiro grande sinal, e ele é o grande reforço do Palmeiras para essa temporada. O primeiro grande sinal do que seria provavelmente um novo titular nesse time. E acho que nos 2 jogos ele mostrou qualidade. Saiu no intervalo lá no Moisés Lucarelli, mas jogou bem no primeiro tempo. E hoje de novo. O Filipão, como a gente imaginava, trocou a defesa inteira, inclusive o goleiro. E vai colocando aos poucos os reforços mais recentes, né? Ainda não estreou o Arthur, tem outros jogadores ainda para... Nem inscrito tá o Arthur. Nem inscrito tá, é um jogador interessante, porque a gente vê, o Borja fez o gol no primeiro jogo, como disse o Jean, o Daverson fez no segundo, e o Arthur faz gol pra caramba. Pois é. Tem tudo isso para... E o Goulart foi apresentado. O Goulart hoje, foi apresentado, né? Sem jogar ainda. Exatamente, ainda tem... O Goulart, eu acho que a questão física e a lesão recente vai fazer com que ele estreie mais pra frente mesmo, né? Mas eu concordo com o Juca, eu acho que o Palmeiras, ainda mais sem pressão nesse início, vai poder fazer todos os ajustes necessários que o Filipão entender, revezamento, aos poucos, mas assim, acho que tem já um sinal de que o Scarpa
é o grande favorito para substituir o Willian, para ser o novo titular do time do Palmeiras nesse primeiro semestre. E não tenha dúvida que o Filipão deve, a essa altura, está dando um puxão de orelha no Davidson, porque ele deixou de fazer um segundo gol por mero preciosismo. Verdade. Né? Agora sim, achou que ia fazer um gol lindíssimo em vez de tocar. o Scarpa é um caso claro de alguém que tem de valorizar bastante as oportunidades dadas no começo do ano de 2019. Porque, assim, existem termos que a gente usa naturalmente nessa época, né? Normal, natural, quando vai avaliar uma partida boa ou ruim de um time grande, desse ou daquele jogador. Mas para alguns jogadores, o Campeonato Paulista, essas primeiras rodadas, esses primeiros testes, tem um peso diferente, né? Eu ia falar, basicamente eu ia falar isso na minha primeira participação. Acho que a gente vem falando aqui desde o começo da temporada, quando a bola começou a rolar. Vamos tomar cuidado, é muito cedo, não podemos avaliar, não vale nada e tudo mais. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado com o contrário, com achar que não vale nada. E eu acho que tem coisas que valem sim. O Jean, por exemplo, que é um cara que defende que esse negócio não vale nada, que a Florida Cup não valeu nada, que nada valeu. O Jean quase nada vale nada. Não, tudo bem também, mas ele acabou de dizer agora que o Scarpa vai ser um cara importante nas bolas cruzadas na área. Isso só pode ser avaliado porque o cara está em campo agora no Campeonato Paulista, fez cruzamentos que resultaram em gol, boas jogadas e tudo mais. Então já está sendo avaliado, né? Acho que esse é um caso. É cedo para conclusões definitivas. Mas o Sornosa no Corinthians já está sendo olhado. Se é o jogador mesmo que todo mundo achava que era, se vai poder conseguir jogar mesmo do lado esquerdo, se não vai. E assim vai, né? O Dourado, que fez um gol de bicicleta hoje, que até outro dia era descartado completamente no Flamengo. Esse cara vai ser o 15º reserva no Flamengo, porque não tem condição. O cara faz um golaço de bicicleta. Ok, não fez mais nada no jogo. Mas entrou como capitão do time, todos os sinais então, exatamente. Das coisas eu acho que esse é o ponto. E evidentemente que os times começam a temporada, todos começam do zero, não exatamente. Carregam tudo o que aconteceu na última temporada, nos últimos anos, e tem níveis de preparação diferente, porque o Palmeiras, por exemplo, carrega tudo que fez ano passado. Então o time é um time de ajustes com os caras que estão chegando. O Flamengo é outra coisa. Hoje, qual foi a estratégia do Abel? Ele jogou com o time quase todos os reforços, né? O Arrascaeta, o Gabigol, e aí apostou no Henrique Dourado. Então, não é assim, simples assim, não vale nada, a gente vai poder começar a cobrar não sei quando. Só para esclarecer, já está sendo... O resultado é que eu digo que não vale nada. É óbvio que individualmente todo mundo é avaliado. Eu ia chegar nesse ponto, da questão de os times começam o ano, embora comecem todos do zero, começam em níveis diferentes já de pressão. Eu acho que o empate qual o sabor do empate do Flamengo hoje? Do jeito que foi, com reservas, com só 2 titulares, com um time completamente diferente daquele time que estreou no campeonato, na vitória contra o Bangu. Qual é o impacto desse empate? Em parte da torcida. E qual é o impacto que tem a derrota do Corinthians hoje para o Guarani e para o Carille? É muito diferente. Depois de ter empatado o primeiro jogo. Depois de ter empatado com o primeiro jogo. Imagina se o Flamengo empata o primeiro jogo e perde o segundo jogo. Ou São Não Paulo. Importa o time. Ou São Paulo, pior ainda. Ou São Paulo. O São Paulo acho que é um bom exemplo. O nível de pressão que estaria mas acontecendo. Eu só discordo, porque, claro, eu estou de acordo que os resultados, eles acabam importando por conta da pressão, da cobrança que existe em relação a cada time. Quanto a isso, não tem dúvida. E aí, claro que o melhor exemplo para tudo isso vai ser e será sempre, nesse começo de temporada, o São Paulo. E acho que o Flamengo. Eu não acho, eu não acho. Aí que tá, eu olho para o time do Flamengo que entrou em campo hoje, eu olho para o otimismo da torcida do Flamengo, de maneira geral, com a temporada. Hoje foi mais eu não otimista consigo imaginar o torcedor do Flamengo começando a cobrar alucinadamente, ou reclamar, ou cornetar. Individualmente, sim. Individualmente isso vai acontecer, porque, como você disse, tem jogadores que trazem sempre uma bagagem do que veio do ano anterior. Agora, em relação à perspectiva, à cobrança e tal, eu acho que tanto para o Flamengo não ter vencido hoje, isso não vai mudar muito a postura e o posicionamento do torcedor. Para o Corinthians, que também
o corintiano está muito esperançoso e feliz com as contratações, com a chegada do Carille, com vislumbrando novas chegadas. Eu não acho, sinceramente, não acho que a derrota para o Guarani vai deixar o corintiano deprimido ou que o empate do Flamengo vai deixar o rubro-negro deprimido. Eu quero chegar assim, talvez hoje não. Eu acho que o torcedor do Flamengo não está enlouquecido porque o time empatou com o Resende, time reserva e tudo mais, ou o corintiano porque perdeu do Guarani, enfim. Mas reserva com a Arrascaeta. Era o time praticamente reserva. Sim, era o time reserva com os reforços. Cria uma expectativa. Sim. Né? O que eu quero dizer é que esses resultados, dependendo do que acontecer daqui para frente, eles começam a ficar grandes. Eles começam a ficar historicamente grandes. Claro, acúmulo, esse é o ponto. O acúmulo de resultados. Mas então, por isso que eu volto no que eu falei no começo. Não é que não vale nada. A análise, é claro que é deficiente a gente fazer uma análise com 2 jogos. Mas tudo está contando. Pro bem e pro mal. Por exemplo, o Corinthians, o Carille decidiu repetir a mesma equipe da estreia, só trocando os zagueiros. E é interessante. É interessante para quem fala sobre futebol, porque você tem. Estratégias diferentes. Não, mas você tem, no caso do Corinthians, amostras diferentes. Então, amostras diferentes. E o Corinthians de hoje não rendeu tão bem quanto o Corinthians da estreia, que não foi um espetáculo de futebol. Até porque fisicamente sentiu mais, exatamente porque manteve o time. Mas aí eu acho que tem uma diferença, mas assim, abissal, entre situações, por exemplo, do Corinthians e do Palmeiras. Vou pegar os 2 que jogaram hoje. O Palmeiras está pronto. Fundamentalmente pronto. Apenas vai refinar aquilo que está pronto. E refinar com gente da maior qualidade. Seja o Scarpa, em regime, seja quando o Ricardo Goulart puder entrar. Que dificuldades há de você colocar essas peças no seu time? O Corinthians precisa achar um time. E aí, para quem precisa achar um time, eventualmente, a manutenção de um grupo